Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos lá, dando sequência às nossas aulas da semana, né? Hoje a gente vai ver o nosso último conteúdo que a gente tem ali no nosso primeiro capítulo, né, da apostila, que é o gênero textual, gráficos e tabelas, né? Então, quando a gente pensa em gráficos e tabelas, teoricamente a gente pensa que vai ser aula de matemática, né? Mas nem sempre. Nós vimos ali algumas reportagens, a gente viu a notícia, a gente falou sobre os refugiados, né? Sobre os auxílios aos refugiados que vieram para o Brasil, sobre as crianças sírias, né? E aí a gente, agora, nesse momento, a gente vai passar isso para analisar entre gráficos e tabelas, né? Porque nas notícias e nas reportagens, todas de um modo geral, a gente vai ter sempre aquelas representações numéricas, né? Que é com o intuito de trazer mais informação para o leitor, de dar veracidade àquilo que está sendo dito, né? E aí, quando a gente fala disso e a gente consegue analisar de uma outra maneira, a gente também consegue levar isso para os gráficos, né? Acho que fica com o intuito de convencer o leitor, fica mais claro também para o leitor, né? Então, esse é o nosso último conteúdo ali para a gente poder encerrar o nosso primeiro capítulo, tá, pessoal? Se eu não me engano, vocês vão conseguir já verificar esse conteúdo que a Pro vai falar agora, a partir da página 24 da apostila de vocês, tá bom? Acompanhe o compartilhamento da tela, por favor. Então, ó, quando a gente fala de gráficos e tabelas, né? Primeiro, né? Gráfico, né? Que é o que a gente vai ver agora. Então, gráfico é um gênero textual, né, gente? Quando a gente fala assim, ah, professora, mas um gênero textual, mas vai lidar com números, vai lidar com desenhos, vai... a gente precisa também saber interpretar um gráfico, né, gente? Então, é um gênero textual que apresenta, né, ali uma alternativa distinta para representar as informações, né, gente? Quando a gente fala de gráfico, ele vai utilizar lá recursos verbais, né, e recursos não verbais também, né? A representação em desenhos vai entrar como recursos não verbais. E aí a gente tem toda a parte da informação, né, gente? Legenda, né, os exemplos, toda aquela parte de informação que virá escrita é a parte verbal que vem no nosso, né, que é apresentado como linguagem verbal e linguagem não verbal, né? Então, acompanha textos, né, com a função de contemplar, de complementar, de exemplificar, de resumir, né? Ou seja, de dar importância, né, para aquela informação específica para o leitor, para que o leitor consiga entender com um pouquinho mais de facilidade, né? Ele é extremamente autoexplicativo, gente. Ele é simples, ele precisa ser objetivo, né? Por quê? Porque a ideia é que ele traga os dados ao leitor de maneira fácil, de maneira acessível, né? Então, essa é a linha de raciocínio, para que o leitor verifique aquilo ali e já consiga entender do que é que está sendo falado e tal, do que é que está sendo dito. E aí vai ter sempre a representação em desenhos, a representação em legendas, né? Em alguns momentos, caso não haja legenda, o próprio gráfico ele será autoexplicativo, né? Ele vai ter essa função de bastante clareza para o leitor, né, gente? Então, quando a gente fala de gráfico, a gente sabe que existe ali inúmeros tipos de gráficos, né? Em matemática, vocês conseguem ter uma noção maior com relação a isso. Mas, assim, os mais comuns, os mais utilizados são os gráficos de barra, né? Os de barras, os de setores, que é aquele de pizza, sabe? Que a gente sempre fala, e o de linhas, né? Então, cada um vai trazer um objetivo, vai trazer uma forma, vai trazer um desenho, né? Vai trazer uma informação para o leitor. Geralmente eles são encontrados onde, pessoal? Internet, revistas, jornais, livros, né? E geralmente a estrutura, quando a gente fala de gráfico, né? Ele também tem uma estrutura. Lembra que a gente trabalhou lá a notícia? Na notícia a gente tinha título, subtítulo, slide, corpo da notícia, né? A gente tinha aquela estrutura. No caso do gráfico, a gente também tem uma estrutura, gente. Por incrível que pareça, ele também é dividido numa estrutura, para que a gente consiga compreender qual é a função, qual é o papel de cada coisa, né? Então, na sua estrutura, geralmente vai ter um título, e não vai ter um gráfico do nada, numa revista para você analisar, né? Então, tem que ter um título. Aquele título vai fazer referência ao que será dito, né? Também tem que ter subtítulo, né? O corpo do gráfico, né? Legenda e a fonte, da onde foi tirado, onde foi publicado aquilo, né? Qual é a referência daquilo, né? Então, ó, eu coloquei um exemplo aqui para vocês poderem analisar, né? Então, ó, aqui eu tenho o título, ó, setor energético, Brasil 2010. Aqui eu tenho subtítulo, ó, né? Aqui eu tenho todas as representações. Esse é o clássico gráfico de pizza, né? Tenho todas as representações e aqui eu tenho também as legendas, ó, né? Que vai trazer a informação. Por isso, linguagem verbal e não verbal, pessoal. A gente tem a parte escrita, a gente tem a parte do desenho, né? Então, por isso, linguagem verbal e não verbal, né?
Beleza? Então, esse gráfico aqui é um que está falando sobre o percentual interno de oferta energética, né, por recursos naturais. Então, de acordo com cada recurso, né, e qual é o valor, o percentual que ele está oferecendo, né? Então, por exemplo, 38% vem lá de petróleo e derivados, né? Então, é a maior fatia, digamos assim, né? O maior percentual, né? Essa é a linha de raciocínio, ok? Depois, pensando agora, né, nesse gráfico que a gente acabou de verificar, a gente tem lá o título, né? Tem a função, né, de indicar o assunto, e sempre, gente, sempre com o intuito de despertar o interesse do leitor, né? E ele vai vir sempre lá naquela parte de cima, né? Naquela estrutura que a gente acabou de ver, aqui em cima, tá? Então, com o intuito de despertar o interesse do leitor, né? Para que o leitor queira verificar o que é que terá de informação nesse gráfico. Subtítulo, gente, na mesma linha de raciocínio da notícia, tá? Ele vai vir sempre embaixo, em letras menores, né? E vai trazer sempre uma informação complementar ao leitor, né? Para deixar o leitor um pouquinho mais a par do que será tratado, né? Digamos assim. Aqui. Depois, né? Aí a gente tem lá, ó, o corpo. O corpo, se fosse notícia, a gente diria o corpo da notícia. Nesse caso, o corpo do gráfico, né? O corpo do gráfico são todas as informações, gente. Tudo que vem no desenho, todos os percentuais, né? Todas as informações presentes nesse gráfico, né? Vai fazer parte do corpo do gráfico, né? Que é o que vai trazer as informações ao leitor, né? Então, nesse caso, as informações são organizadas em linhas, curvas, figuras geométricas, etc. De várias, vai depender, essa organização do corpo do gráfico, pessoal, vai depender de qual é o tipo do gráfico, né, que está sendo utilizado. É o gráfico em barras, é o gráfico de linhas, né? Qual é o tipo do gráfico vai ser correspondente ao corpo do gráfico, digamos assim, né? Depois, a gente tem lá as legendas, né? As legendas têm, quais importâncias elas têm, pessoal? Elas são responsáveis, né, por identificar, né? Identificar, esclarecer, né? Deixar mais claro para o leitor, né? O que cada cor representa, né? O que cada setor representa. Então, essa é a linha de raciocínio. Então, em azul, a gente tem lá o petróleo, derivados. Em laranja, a gente tem o gás natural. Em vermelhinho, né? A gente tem carvão mineral e derivados. Então, a legenda, ela tem essa função, né, gente? Esclarecer e identificar o que está sendo apresentado no gráfico, né? Digamos assim, se fosse para a gente fazer um parâmetro, né, ambos se complementam, né, gente? A gente precisa dessa legenda nesse caso, né? Então, eu tenho a linguagem não verbal aqui e a linguagem verbal aqui, né? Que é o que eu trago a representação e eu trago ali a justificativa, a identificação de cada setor, de cada cor, né? E aí, aqui embaixo, pessoal, ó, geralmente vai estar lá a fonte, né? Então, localiza sempre no rodapé, gente, sempre embaixo do gráfico, né? Tem a função de indicar a entidade responsável, né? Pelaquela publicação, pelaquela análise, por aquilo que foi feito, né? Então, nesse caso aqui, a fonte, Brasil, empresas de pesquisas energéticas, né? Então, essa é a linha de raciocínio. Vai vir sempre aqui embaixo, né? Tem o ano, tem a cidade responsável, né? Tem a página. Então, essa é a linha de raciocínio, pessoal. Então, voltando lá para o gráfico para a gente poder analisar, né? Então, a gente tem lá ó, o título, né? Como é a notícia sempre ali em cima, né? O subtítulo, né? Aí aqui a gente tem a representação do gráfico e aqui a gente tem a legenda. Aqui seria o corpo da notícia, né? E aqui a legenda. Corpo da notícia não, corpo do gráfico, desculpa. O prof falou tanto em notícia que acabei ficando... E aí, quando a gente fala de tabelas, né? Vocês vão poder verificar isso. A gente está falando lá das notícias dos refugiados, do pessoal que veio da Síria, do pessoal que veio do Haiti, né? Daquelas crianças, né? Que acabam sendo abrigadas em outros países, que os pais enviam para outros países para que, né? Tenham um pouco mais de qualidade de vida, digamos assim. Lá a gente tem todos os dados numéricos naqueles textos que a gente viu, né? Com todas aquelas indicações. E aqui, ó, a gente tem lá os dados da notícia e a gente tem essa separação em tabelas, né? Então, aqui, ó, os refugiados reconhecidos em 2016 são a maior parte da Síria, 326. República Dominicana do Congo, 189. Paquistão, 98. Palestina, 57. E Angola, 26. Então, nós temos aqui os dados, né? E aí, a partir do momento que eu tenho os dados, eu consigo formalizar a minha tabela, né? Então, ó, título da tabela, como sempre aqui, ó, refugiados reconhecidos no Brasil em 2016, então aqui eu tenho o título, né?
Então, para poder identificar para o leitor do que é que eu estou falando, aí a Síria, 326, República Dominicana do Congo, 189, Paquistão, 98, Palestina, 57 e Angola, 26. Então, a partir dessa informação da notícia, eu criei uma tabela, né? A tabela, ela vai trazer, ela fica, eu acho, né? Fica um pouquinho mais organizado para o leitor. Ele olha a tabela e já consegue entender com um pouco mais de facilidade, né? Aí aqui, vamos pensar lá naqueles dados, só que agora, ao invés de estar na tabelinha, né? Que é aqui, ele tá já direto nos gráficos, né? Nesse caso aqui, a gente tem um gráfico de barras, né? Então, ó, o formato do gráfico pode variar de acordo com o tipo de informação, que foi aquilo que a prof já tinha dito antes, né? O gráfico de barras, por exemplo, é adequado para comparar dados quantitativos, né, gente? Em que a barra mais longa indica a maior quantidade, que é aqui, ó, que daí seria 326, se eu não me engano, 326, que são os refugiados que vieram da Síria, né? Então aqui a gente tem a Síria, a República Dominicana do Congo, o Paquistão, né? A Palestina, eu acho que é isso. É isso mesmo, Palestina e Angola, aqui no final, e Angola. Esse gráfico vocês têm na apostila de vocês, tá, gente? A partir da página 24 vocês têm esse conteúdo. Ok, galerinha? Então aqui, ó, eu tenho a informação da notícia, né, com os dados numéricos, eu tenho a representação na tabela e depois eu tenho a representação dos mesmos dados daí no gráfico, ok? Então essa é a linha de raciocínio, né? O gráfico, ele ajuda o leitor a compreender, né, as informações de maneira bastante clara e bastante objetiva, né? Ele não tem que ser nada complexo, ele precisa ser claro e objetivo. Ok, pessoal? Um abraço para vocês e até a próxima aula.